Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos. Obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos a todos vocês para mais um momento de reflexão, de estudo. E nesse momento, então, nós vamos fazer a leitura do texto número 5 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier. E o texto se intitula Com Amor. E, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, estendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, após essa leitura, nós convidamos a todos que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos respirar profundamente, pedir ao nosso Pai maior que nos abençoe, que faça com que a gente possa ter um ótimo entendimento da explanação de hoje, que o nosso Mestre Jesus continue a nos dar persistência, amor, que nós possamos continuar firmes no caminho reto que Ele nos ensinou. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos força para sofrê-las sem lamentações. Desviai-nos dos maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam nos induzir ao mal. Esclarece a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tira-nos dos olhos o véu do orgulho, que poderia nos impedir de percebê-los e confessá-los para nós mesmos.
vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais particularmente por cada um de nós, e vós todos, espíritos protetores, que se interessam por nós, façam com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas possam ser satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Então, nesse momento, nós convidamos o nosso irmão, amigo Almir Jesus, de Vargião, do Centro Espírita O Consolador, para a exposição de hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que a bondade divina possa nos iluminar, nos abençoar na noite de hoje, e que as nossas palavras possam realmente atingir o objetivo maior, que é entender a mensagem de Jesus. Algum tempo atrás eu estive nessa casa, numa outra doutrinária, e me referia naquele momento a duas pessoas importantes na minha vida. Uma delas não se encontra mais conosco, né? Mas fizemos referência aquele dia e vamos fazer referência hoje também, chamado Cláudio Marcon, um homem que me ensinou muito. E a outra pessoa, para minha felicidade, hoje está aqui, Daci Veronese. Foi meu chefe por 13 anos na Sadia. E talvez hoje, Daci, você vai entender um pouco mais de tudo aquilo que você fez por alguém que precisava de um amparo, por alguém que necessitava aprender algo, não só profissionalmente. Vou contar só 3 histórias para depois nós entrarmos no assunto de hoje, já que o assunto de hoje é fazer o bem sem ostentação. E parece que nós entendemos que nada é por acaso. Quis Deus, Jesus, que hoje o Veronese estaria aqui, estivesse aqui, como nós sempre chamamos ele de Verona. 3 fatos que me marcaram muito na vida e que talvez ele até nem lembre. O primeiro fato: indo ao trabalho, alguém me disse: o Veronese está no hospital com o Daniel. O Daniel devia ter lá seus 5 ou 6 anos de idade, eu não lembro bem. E ao chegar no hospital, encontrei o Veronese lá dentro do hospital, nos abraçamos, ele estava chorando, e ele disse: eu fui já na capela, pedi a Deus, posso tirar tudo que ele quiser, mas deixa o Daniel comigo. Um menino que especial, sim, mas especial em luz. E o Veronese talvez não saiba a grandeza do ato dele com esse menino perante a espiritualidade. Sabia-se que o Daniel, pelo problema, entre aspas, talvez não chegasse a 20, 25 anos, e hoje ele tem 43 anos de idade. É obra de Deus assim, é obra do amor, é obra daquilo que você fez como pai, como amigo e como conselheiro. A segunda coisa que você me ensinou
não foi o trabalho. Porque até então, eu nunca tinha beijado meu pai e minha mãe. Às vezes abraçava, mas aquele abraço sem muita devoção, vamos dizer assim, amando, mas sem muita condição de entendimento. E quando nós saímos para fazer auditoria nos postos de compras e em unidades da Sadia, nós íamos a Pato Branco, e de lá nós iríamos pernoitar em Beltrão, onde morava o pai e a mãe do Veronese. E o que ele me ensinou é que toda vez que nós chegávamos lá, ele abraçava o pai e beijava no rosto, abraçava a mãe e beijava no rosto e pegava a mãe no colo. Mais uma coisa que eu aprendi com ele. E a terceira e mais importante, que vem a calhar com o tema dessa noite: fazer o bem sem ostentação. Cargo de chefia na Sadia. Eu era o subalterno, mas ele nunca deixou transparecer que ele mandava e que eu obedecia. Sempre com muita dignidade. Todas as vezes que se fazia um trabalho, primeiro ele fazia, ele ia junto, fazia, me ensinava, e depois quando eu ia sozinho, fazia, prestava conta a ele do trabalho, lia muitas vezes dava para ele ler, porque letrado mesmo em português eu sou ainda curto, e ele tem mais conhecimento e mais bagagem do que eu, e ele conferia somente os erros de português, e nas últimas vezes eu só lia para ele. No começo ele ia comigo prestar conta ao nosso superintendente. Passamos vários, né, Daci? Cláudio Marcão, Anselmo Romano, Ivo Reich. Foram vários. E depois, dada a humildade dele, quando tinha que apresentar o relatório, ele vai lá e apresenta. Então essas coisas você me ensinou, e eu aprendi com você. E isso é importante para cada um de nós entender que o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo. Ou seja, fazer o bem sem ostentação. E nós iniciamos tratando nesse capítulo sobre a caridade material e a caridade moral, porque nos traz os preceitos de Jesus: amai-vos uns aos outros, um manifesto claro na prática da caridade do nosso Mestre. E nós acabamos de mencionar, sabendo que Jesus, o grande Mestre, nos mostrou que a maior delas não é a caridade moral, a caridade material, mas a caridade moral. É essa que importa para cada um de nós. Falávamos agora há pouco, eu e o Darcy, a semente que nós plantamos vamos colher, nessa ou nas outras encarnações. Erramos, todos nós erramos, mas que bom que nós entendemos que passamos pelo erro e começamos a nos corrigir ainda nessa encarnação. E o propósito de estarmos aqui na noite de hoje, justamente é buscar o verdadeiro sentido da fraternidade, que é a renúncia e a tolerância que Jesus demonstrou para todos nós. Então, para nós, qual é a diferença entre a caridade material e a caridade moral? Enquanto a primeira ocupa-se de a necessidade com os bens materiais, a segunda, a moral, que é a mais importante, que nada custa materialmente, consiste em conviver com o próximo.
dispensando a Ele tudo aquilo que nós queremos e gostaríamos que fosse dispensados para nós. Quando nós praticamos a caridade material, nós damos exatamente daquilo que nós temos, né? Ao passo que quando nós colocamos em prática a caridade moral, nós damos daquilo que nós somos, daquilo que nós temos dentro do nosso coração. E nós temos sempre que lembrar o que Jesus nos disse: amemo-nos uns aos outros e façamos a eles o que gostaríamos que fizessem por nós. E essa passagem, essa pequena passagem de Jesus, reflete exatamente aquilo que eu falei agora, em relação ao Veronese e ao seu Cláudio Marcão. Sem ostentação. Dito isso, meus irmãos, nós nos perguntamos: de que modo a prática do amor ao próximo nos tornaria mais felizes aqui na Terra? Qual é o sentido disso? Simples e ao mesmo tempo bastante difícil. Porque exige de nós a eliminação do ódio, do ressentimento, exigiria de nós a partilha, amenizando a pobreza do outro. Mas nós somos e temos em nós a chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Se não tivéssemos essas duas palavrinhas que nos incomodam e que ficam dentro de nós, para que nós possamos dar aquilo do mal que nós temos dentro, nós buscamos entender que quando nós estamos ajudando alguém, no futuro será que não vai nos faltar? Nós pensamos. E sabe por que nós pensamos assim? Porque nós não cremos que Deus sabe exatamente o que é necessário de cada um. Vocês não tenham dúvida que quando você está fazendo o bem, ao teu lado, espíritos de luz te conduzem na direção certa. E como Deus sabe tudo o que é necessário para nós, se é bastante ou se é pouco, o que é importante que nós entendamos é que nós estamos num mundo de provas e expiações. E buscamos através disso a nossa perfeição do espírito que habita esse corpo. O nosso corpo é material, fica todo aqui, porque nós não morremos nunca, o espírito não morre nunca. O que morre é o nosso corpo físico. Deixamos aqui essa veste para voltarmos outras vezes, tantas quantas vezes forem necessárias, justamente para a limpeza das nossas imperfeições. E só fazemos isso quando estamos caminhando na senda do bem ensinado pelo Mestre Jesus. E aí vem a pergunta para nós: mas dar até mesmo o que nos sobra, não seria estimular a ociosidade do próximo? Não, não é isso, meus irmãos. Pois nem todo o carente é ocioso. Está naquela condição que está, muitas vezes para a reparação de algo do seu passado. E nós temos que ter a certeza também que estamos diante de uma possibilidade ímpar quando nós estamos ajudando alguém que julgamos ociosos ou que julgamos hora demais, bêbado, damos dinheiro, daí ele vai beber. Não é problema nosso. O problema é de quem usa aquilo que você ajuda. A tua parte você tem que fazer.
O que nós temos que entender nessa passagem, que a destinação do nosso donativo é responsabilidade de quem recebe. A nossa parte é fazer. Nas sobras de hoje, meus irmãos, poderão ser as nossas necessidades do amanhã. Porque nós vamos voltar muitas vezes para cá. Porque muitos desses nossos irmãos que julgamos ociosos, maltrapilhos, que têm pouco para se vestir, ou para comer, ou até mesmo para residir, são espíritos de uma grandeza elevada, que estão apenas numa condição inerente a essa encarnação, para reparar as imperfeições combinadas no plano espiritual para esta encarnação. Então nós temos que ter esse entendimento de que a necessidade dos nossos irmãos de hoje podem ser as nossas necessidades do amanhã. Aí temos outro questionamento a nos fazer. Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Por que, meus irmãos? Repelindo quem quer que seja, talvez estaremos afastando para longe de nós alguém que nos é muito caro, alguém que já pode ter sido numa outra vida um pai nosso, um irmão, uma mãe, e que agora está nessa condição, como eu falei antes, para reparar as suas imperfeições do passado. E aí vem aquilo que eu falei no começo: a dignidade, o amor demonstrado pelo Veronese em relação a esse filho. Ele sabe o quanto trabalho deu esse menino. Eu várias vezes fui correr com ele, fazer física. O Veronese então nem se fala. A ex-mulher dele, a Bita também, a Débora também, porque necessitava desse amparo a esse menino. E olha quanto Deus foi maravilhoso para com ele, para com a família, para com o Daniel e para conosco. Nos dá um exemplo de que quando nós cremos, quando nós acreditamos e pedimos a Deus e a Jesus e a Maria e aos benfeitores espirituais, eles nos alcançam. Daniel está com 43 anos, que no começo da sua caminhada não se pensava que passaria dos 20 anos, mas o amor fez isso, e esse amor mostrou para nós essa condição, que nós temos na consciência, ou a consciência dessas duas fases da caridade. Mas por que a caridade moral é mais difícil de ser praticada? Justamente porque exige de todos nós o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de tolerância, de convivência com a animosidade, muitas vezes, do parceiro, da parceira, do filho, da filha, da mãe e do pai. Mas a grandeza que habita no espírito que busca a sua perfeição, o seu aprimoramento espiritual, é de entender, baixar a cabeça, refletir e abrir a boca quando for necessário, e saber quando vai falar, e saber o que falar. Meus irmãos, a caridade moral, que todos nós podemos praticar, não custa nada. Nós sabemos que é difícil, sim, ela é bastante difícil, muito por sinal, né? Porque nós vamos enfrentar geralmente os nossos inimigos, os grandes inimigos, aqueles que muitas vezes manifestaram a ingratidão conosco. E como é difícil conviver com alguém
que cometeu ingratidão com você. Mas aonde está o perdão daquele espírito que tem condição espiritual já de um nível mais elevado? É saber perdoar. É saber entender que a ingratidão que eu estou sofrendo agora, eu posso ter sido muito bem o causador de ingratidões no passado para esse ser ou para outros seres. Vejam, meus irmãos, que não cabe a nós o julgamento. Nos cabe sim expressar o sentimento de amor, aquele ensinado por Jesus. Alguém poderá se perguntar: qual é a forma de expressar então essa caridade moral que tanto se fala? Nas pequenas ações de cada dia, meus irmãos. Tolerando o semelhante, não desejando mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, deixando que fale o mais tolo, pois aí também há um grande mérito para quem assim procede. Portanto, meus irmãos, dar atenção ao mal proceder de outro ou de outrem é caridade moral. Algum de nós também poderemos nos perguntar: é possível fazer caridade se dispondo de poucos ou até mesmo poucos recursos materiais? Sim. Mesmo diante da resposta de nada termos materialmente, moralmente há 1000 maneiras de fazer a caridade moral. Uma delas, através do pensamento. Outra, através da palavra. E outra, através das ações. Mas, se nós formos lembrar o que nós mencionamos no começo do estudo de hoje, a caridade moral, meus irmãos, consiste, em outras palavras, nos suportar uns aos outros. Porque é muito difícil. Porque sempre, na maior parte do dia nosso, de cada dia, vamos estar passando por determinadas dificuldades nesse sentido, de entendimento, de respeito, de aceitação do outro. Devemos saber que todos nós somos bonitos, que para cada um de nós existe um chinelo para colocar, calçar, né? Ninguém é feio. Feio é as atitudes com que nós enfrentamos o dia a dia. Mas como eu posso praticar a caridade pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações? Pelo pensamento, meus irmãos, orando por todos os sofredores, encarnados ou desencarnados, desejando o bem ao próximo. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, aí vem aquilo que falamos agora há pouco, para os nossos familiares, um bom conselho, uma palavra de consolo, um estímulo, a fé em dias melhores e esperança na misericórdia divina. Meus queridos irmãos, a boca fala exatamente do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amor, ele vai deixar escapar só palavras fraternas. Se ele estiver carregado de ódio, seremos agressivos
E teremos que responder por essa agressividade. E por meio de ações, já demos exemplos aqui no começo, né? Oferecendo ao nosso irmão um sorriso, um abraço, um beijo até mesmo no rosto, na testa, né? Hoje, a minha felicidade de abraçar o Daci, depois de tanto tempo, né? Eu sei exatamente o dia que ele faz aniversário, 16 de janeiro, ele nasceu 16 de janeiro de 1944. Tem 10 anos e alguns meses mais do que eu. Ele queria me dar 70 e poucos anos esse dia, ele falou. 67, Darcy. 67, mas de aprendizado, depois dos 35, aprendi bastante contigo também. Poderemos nos indagar, meus irmãos. Mas será que isso tudo vai aliviar os nossos irmãos necessitados? De que forma tudo isso chegará até ele? Pensamento, palavras e ações? Simples, meus irmãos. No momento que estamos direcionando o nosso pensamento ao nosso irmão, os fluidos benfeitores, benéficos, doando essas energias, o alvo é atingido. Justamente porque aí a espiritualidade entra em ação. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando nós estamos fazendo bem, estamos amparados por espíritos de luz. Quando estamos fazendo mal, já sabemos com quem estamos andando, né? Então, aí entra os espíritos de luz, que são os benfeitores espirituais que irão agir por ordem de Jesus, porque Jesus é o nosso governador, é o governador da galáxia toda, né? Ganhamos eles, ou ganham eles, ganhamos nós. Por elevarmos o nosso pensamento a Deus. Estava lembrando do seu Cláudio Marcão. Fiz uma pausa. Uma manhã eu estava subindo a escada. O Daci sabe bem, a escada do escritório. Subia, entrava à direita, subia mais uma escada, passava pelo custo, onde era o pai da Elisete, que era o gerente lá. Subi, foi para a sala, daí um pouco tocou o telefone, atendi, era o seu Cláudio Marcão. O que tem, Jesus? Não foi assim. Desce aqui, Jesus. E desci, foi na sala dele. O que está acontecendo? Nada, seu Cláudio. Não, está acontecendo sim. Você passou por mim e não disse bom dia. Mas eu não vi o senhor. Sim, tu subiu de cabeça baixa. Aí eu contei para eles os problemas. Se nós comíamos, não pagava a prestação da casa. Se pagava a prestação da casa, não comíamos. Não porque nós não estávamos sendo bem remunerados. Não, nós estávamos sendo remunerados por aquilo que o cargo nos privilegiava. Lá era em letras, né, assim. E o seu Cláudio Marcou disse assim: vai trabalhar. Eu vou resolver. No fim do mês, o meu salário quase dobrou. O que isso quer mostrar para nós? Eu lembrei dele nesse fato, porque estava lendo a pergunta, estava terminando a resposta. A simplicidade, a humildade de um homem que tinha a bagagem de comando dentro de uma instituição chamada Sadia. E que a partir daquele momento, você deve lembrar bem, tínhamos quase que todas as sextas-feiras um jantar no galpão da Sadia. E lá iam os gerentes, os diretores. Eu passei a ser convidado junto para ir lá. Pela humildade desse homem. Então essas coisas a gente tem que dar valor. Porque é uma simples atitude que nós aprendemos muitas vezes
E é numa simples atitude nossa que muitas vezes nós ensinamos os outros. E diante de tudo isso, meus irmãos, qual é a importância da nossa consciência na prática da caridade? A nossa consciência é a voz de Deus dentro de nós. Nós estamos interligados a Deus. Lembra da outra vez quando eu falei aqui, para quem estava aqui? Imagina um mar e que você pudesse sobreviver no fundo do mar. E imagina esse mar fosse Deus. Você está inserido em Deus. É assim que nós temos que considerar a nossa vida de espírito perante Deus, perante Jesus. Agora nos perguntamos, devemos esperar que o próximo nos peça ajuda? É claro que não, né? É dever de todos nós ir ao encontro do infortúnio daquele que está passando a necessidade. Porque muitas vezes não é nem alimento, não é nem dinheiro, é uma conversa, é um emprestar de ouvidos. Mas que nós saibamos chegar até esse nosso irmão, sem ofendê-lo, sem machucá-lo, sem ostentar uma superioridade, exatamente como fez aquela mãe que ia da passagem do Evangelho para os muros com a sua filha, fazer caridade, se vestia adequadamente para estar naquele lugar, da mesma forma que aqueles moradores se vestiam, para não humilhá-los. Essa é a nossa condição, de não humilhar ninguém, né? Quando fizerdes, lembra que Jesus disse para nós, mais claro ainda desse preceito não tem. Quando fizerdes a um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Jesus. Jesus é a porta estreita que nós precisamos abrir. Quantas atrocidades nós cometemos até a nossa chegada ao entendimento, graças à doutrina espírita. Quantos erros cometidos, e que agora nos arrependemos, mas a semente já foi jogada ao solo, a semente podre germinou, mas a carga com que ela nos agregou para um futuro, numa outra encarnação, é de um peso enorme. Teremos que repará-las. O fardo é pesado, mas somos nós quem plantamos a semente, fomos nós que adubamos essa semente, fomos nós que preparamos essa terra. Então, diante disso, nós temos que saber que há, sim, na caridade, uma importância vital para nós que habitamos a terra. Porque esta virtude irá nos conduzir, meus irmãos, à condição de galgarmos outras paragens espirituais mais elevadas do que a terra. E essa é uma forma de nós nos conduzirmos diante daquilo que nós precisamos fazer como espíritos imperfeitos que somos, para a reparação das coisas erradas que cometemos. Por ocasião, meus irmãos, vocês lembram o que disse Caritas lá em Lyon, em 1861, que está lá no Evangelho? Vi pobres mães cujos filhos passavam privações. Vi pobres velhos sem trabalho. Eles que nunca mendigaram imploram a piedade dos transeuntes. Ainda neste contexto, nos perguntamos: como devemos
agir para socorrer os necessitados, fazer exatamente o que gostaríamos que fizessem conosco. Não precisa mudar nada. É ter em mente, refletindo as palavras de Caritas: não vos digo o que fazer, porque não tem valor para vocês. Faça o que o seu coração manda. Faça o que o seu coração pede para este momento. Se inclua na condição dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho, quando Ele, um espírito de tamanha grandeza, se sujeita a vir até esse mundo de provas e expiações para nos ensinar a encontrar o caminho de volta para casa. E nós muitas vezes nos esquecemos de como encontrar esse caminho. Basta que olhemos para dentro de nós no dia de dia que passamos toda hora, examinarmos as nossas atitudes e ver se elas estão de acordo com aquilo que o Mestre nos ensinou. Quando nós chegamos a essa conclusão, nós vamos entender que nós podemos melhorar, ou estamos pior do que quando começamos a entender um pouco da doutrina espírita. Depende tudo das nossas atitudes. E para encerrar, como diz o meu amigo, meu irmão Veronese, às 9h eu tenho que dormir. Então, meu irmão Veronese, e nós, como podemos praticar a caridade no nosso dia a dia? Estendendo o nosso afeto, a nossa compreensão, e aquela palavra que a Elisete e o Marcos gostam de falar muito aqui, o perdão para os nossos inimigos, o perdão para aqueles que erraram conosco, porque nós também já erramos muitas vezes, tanto nessa caminhada como em outras. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui no meio de vocês, levar um pouco do conhecimento do Evangelho, porque a sapiência nossa é muito pequenina, mas a espiritualidade está sempre conosco, nos mostrando o caminho da luz e da verdade. Boa noite a todos. Muito obrigada, Almir. Nesse momento, então, nós pedimos a todos que fechemos os nossos olhos. Vamos receber nesse momento o passe. Posição bem confortável, sintam o ar penetrando nos pulmões. Procure desenvolver um estado de afetividade e de paz interior. Mentalize em torno de si um campo de energia luminosa, cheia de vitalidade e de alegria. Faça uma respiração profunda, lembrando que é o abdômen que deve inflar e se contrair nos movimentos respiratórios. Ao inspirar, visualize esse ar luminoso, carregado de energia e de alegria penetrando no seu corpo, espalhando-se por ele. Não pense. Apenas sinta um estado de calma e de profunda paz. Pense em alguém a quem você ama com muita ternura.
Desenvolva esse sentimento, ampliando-o, envolvendo todo o seu entorno nessa emoção tão boa. Agora que estamos com nossas emoções vibrando no amor, vamos imaginar que estamos numa nave espacial estacionada a grande altura, de onde vemos a Terra girando lindamente no espaço. Olhemos para o nosso planeta com muito amor, como se o estivéssemos abraçando com muito carinho. Afinal, trata-se da nossa casa cósmica. Pensemos nas belezas da natureza, nas matas verdes, nos oceanos azuis, nas cordilheiras geladas, nas serras férteis onde são plantados os alimentos que nutrem os seres humanos e os animais. Pensemos com amor na humanidade terrena e elevemos nosso pensamento ao Senhor da vida para dizer: Senhor da vida e do universo, neste momento, ligamos nossos pensamentos a Ti, pedindo o Teu amparo para o nosso planeta. Que o Teu amor envolva a terra, abençoando e protegendo a natureza, a terra, as águas e em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua paz envolvam toda a humanidade terrena, vibrando amor em todos os corações, pacificando, predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos animais. Que a Tua luz ilumine todas as consciências da Terra, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao alcance de todos. Que as Tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós, que nos irmanamos nesta oração pela terra, dando sempre um norte seguro e benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a Tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a toda a humanidade. Paz, harmonia, afeto e contentamento nos nossos corações. Procuremos continuar sempre sentindo esses sentimentos tão bons que são o amor e a paz. Que sigamos todos bem, em paz, vibrando no amor, até os nossos lares, no aconchego com nossos familiares, e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.